Vamos estudar hoje brevemente aqui um tema na palavra de Deus sobre o sistema binário de Deus. Quantos aqui sabem o que é um sistema binário? Sistema binário já está dizendo, né? Um sistema de dois itens, dois componentes. E Deus ele usa também esse sistema conosco. Quando Deus criou o ser humano, ele usou um sistema binário e usava aqui dois componentes. Quem sabe me dizer aí? Pó da terra e fôlego de vida. Entendeu? Um sistema binário. Dois componentes. Essa lâmpada que vocês estão vendo aí, ela utiliza um sistema binário, que é lâmpada mais energia elétrica. E o resultado é o quê? Luz. O pó da terra com o fôlego divino, o resultado é alma vivente. A palavra de Deus diz, né? Energia elétrica com a lâmpada, o resultado é luz. Prego com madeira, o resultado é cadeira ou mesa, né? Ou móvel. Quando você junta o prego, o parafuso com a madeira, um sistema binário também, né? E é interessante que em tudo na nossa vida a gente pode ver esse sistema, né, sendo exemplificado nos componentes da natureza. E na vida espiritual é do mesmo jeito. Deus utiliza um sistema binário. E desliguei aqui o monitor, né, mas estava ligado aí, né, o vídeo, o computador. Hoje em dia a gente usa isso aqui, ó, microfone sem fio. Isso aqui também, ó. Isso também usa o quê? Sistema binário. O sistema binário do computador, ele foi criado por um homem chamado George Boole. Só que na época que ele criou, ele não tirou muito proveito disso, né? Porque não havia a tecnologia, ainda na época dele, né? Para tirar proveito de tudo aquilo, né? Mas ele descobriu um sistema binário onde tudo que existia na natureza, na escrita, tudo poderia ser expresso nesse sistema binário. Aí, por exemplo, o seu nome, Odivan. Odivan tem quantas letras? O, 6, né? 6 letras. Então não tem 2 letras, né? O seu nome não é um sistema binário. Ele tem 6 letras. Algumas letras se repetem, né? Mas Boole, ele criou um sistema onde cada letra seria representada por uma sequência de 0 e 1. Então, daria para escrever o seu nome só com 0 e 1. E não só o seu nome, como um livro inteiro poderia ser escrito só com 0 e 1. Já pensou? Você já tentou ler um livro assim, escrito só com 0 e 1? Você conseguiria ler? Você conseguiria ler se você tivesse acesso ao sistema binário. Está disponível na internet. Tem até um site que você coloca lá, sistema binário, que você coloca o seu nome e lá ele diz como é o seu nome em 0 e 1. Cada letra é uma sequência de 0 e 1. Cada letra. E cada número também pode ser exemplificado por uma sequência de 0 e 1. Um número que for maior do que 1, entendeu? E assim foi criado o sistema binário. E é interessante que hoje você envia vídeo, né? Você envia foto, você faz lives, você transmite, grava, né? E ali, entendeu? No computador, o que ele está vendo é o quê? Apenas 0 e 1. Só é o que ele vê. Você pode estar escrevendo um texto, você pode estar conversando com alguém no WhatsApp, você pode estar fazendo live. O que o computador vê é só 0 e 1. É só esse sistema que entende. Nós fazemos tarefas diferentes, mas o computador só enxerga 0 e 1. E agora nós vamos para a Bíblia, né? Abrir a palavra de Deus para ver como é o sistema binário de Deus.
Tem uma passagem muito interessante que fala de um beijo. Não sei se na sua Bíblia diz beijo. Olha se na minha diz aqui. É Salmo 85, verso 10. Salmo 85, verso 10. Observem aí. Todos encontraram? Salmo 85, verso 10. Aqui diz assim: a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. É assim que diz na sua? Mais ou menos isso, né? A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. O que é graça? Graça é perdão. Graça é misericórdia, né? Graça é quando Deus nos absolve de nossas culpas, né? E o que é verdade? Verdade é o que a gente é, o que a gente fez. Você está entendendo? Qual é a verdade acerca de nós? Acerca de mim, acerca de você? Você é santo ou você é pecador? Hein? Pecador. A gente muitas vezes quer ser santo, né? E às vezes até as pessoas querem, né, que todo mundo seja santo na igreja. Jesus diz no Evangelho: o que é que existe dentro do coração humano? Eu não vou abrir, né? Mas se você quiser ver depois no Evangelho, Jesus diz: homicídio, adultério, mentira, prostituição, bebedice. Ele está dizendo que isso existe dentro de algumas pessoas ou de todas as pessoas? Aí você pode dizer assim: não, no meu não tem isso não. Eu me lembro que meu pai uma vez, ele tomou uma cana grande, aí pegou a faca, saiu riscando no chão assim. Quem é o corno que vem me enfrentar? Aí começou a bater nas paredes, nas coisas. E era um alvoroço, aquilo era um desespero dentro de casa, né? E mãe agoniada. Aí mãe: Orlando, não faça uma coisa dessa não, Orlando. Como é que você vai na igreja? Porque ele, todo domingo ele estava na igreja, né? E faz um negócio desse. Aí ele, morto de bêbado, disse: Maria, eu estou fazendo isso, mas você não sabe do meu coração não. Meu coração é bom. Meu coração é bom. É exatamente assim que nós nos sentimos, sabia? A gente pensa que o nosso coração é bom. Às vezes Patrícia chega para mim e diz: não, você me humilhou. Eu disse: eu? Aí eu fico: quando foi que eu fiz isso? Aí você não percebeu não. Entendeu? Quando você humilha alguém, quando você é ingrato, você não percebe. Quando você é irreverente com Deus, você não percebe. Quando você é imoral, às vezes você não percebe. Às vezes passa aquela mulher, né, de roupa curta, e a pessoa fica, não. E se o pescoço desse 360 graus, ele dava, né, os 360 graus. Não, mas eu não vi nada não, né? Sempre tem uma desculpa para dizer que não é. Aí, qual é a diferença? Eu fico pensando, qual é a diferença entre mim, que estou aqui na igreja pregando, e aquela pessoa que está ali no mundo pecando, abertamente, né, bebendo, se prostituindo? Qual é a diferença? Nenhuma, apenas uma. A graça de Deus que nós buscamos. Porque a partir do momento que você não buscar a graça de Deus, qual é a diferença que você vai ter dela? Nenhuma. Porque aí, esses sentimentos que tem dentro de nós, né? Os sentimentos de
avareza, de ganância, de raiva, de amargura, de homicídio, de adultério. Esses sentimentos que tem dentro de nós, eles são naturais, infelizmente, eles são naturais do ser humano. E eles só precisam, eles são, sabe como? Eles são como um tanque de combustível, ou então eles são como, não tem o mato seco, né? Quando você, na época da seca aqui, que você vai na pista, tem aquele mato seco, né? Aí de repente alguém vai e joga um cigarro aceso. Pronto, os nossos sentimentos ruins que tem dentro de nós, você pensa que não tem, porque ninguém nunca jogou um cigarro neles. Porque no dia que alguém jogar, você vai ver o que é que tem ali. E Deus, ele nos protege de tal forma que ele evita muitas vezes que esse cigarro chegue ali, para evitar um problema maior. E isso só a graça de Deus pode fazer. Por isso que está dizendo aqui, né? A graça e a verdade se encontraram. Se for só a verdade, o que seria de nós? Só a verdade. Você é pecador, eu sou pecador. Você tem um coração cheio de maldade. Isso é a verdade. Mas se fosse só a verdade, o que seria de nós? Aí vem o sistema binário, né? Aí vem o quê? A graça. A graça e a verdade se encontraram em Jesus, na cruz, né? A verdade de que eu e você somos pecador, não é assim? E um pecador merece o quê? A morte. E foi exatamente o que aconteceu na cruz. A morte de Jesus era a minha morte, é a sua morte. Porque essa é a verdade. Mas ali também na cruz estava o quê? A graça. Se encontrou. Entendeu? Na cruz. A graça de Jesus e a verdade de que nós somos pecadores. E tudo se encontrou nele. E por causa disso nós somos salvos. A misericórdia, né? Assim que diz? Não, a justiça, né? E a paz se beijaram. Sistema binário. A verdade e a graça, a justiça e a paz. São duas coisas opostas também. O que é justiça? Justiça é exatamente isso. Quem deve tem que pagar. Isso é justiça. E o que é a paz? Eu vou pagar a sua conta. Não é a paz? Você tem que pagar, mas eu pago para você. Já imaginou se fosse só a justiça? E aqui vem um ponto, né? E no momento certo, Deus ele vai trazer a justiça. Mas só depois daqueles que aceitaram a sua paz, né? Aqueles que aceitaram a sua paz, não é? Estiverem preparados para entrar ali, não é? Porque se ele trouxer numa hora que ninguém estiver preparado, aí é Pedro, né, que diz assim: ele fará novos céus e nova terra nos quais habita a justiça, não é assim? E a justiça só pode habitar lá onde tenha pessoas que pratiquem a justiça. E as pessoas que praticam a justiça não somos nós ainda, né? A pessoa que praticou a justiça foi Jesus. E a gente tem que confiar na justiça dele. Para que ele nos habilite a estar nesse lugar e ali poder praticar a justiça de fato, né? Com a graça de Deus na nossa vida. E tudo será destruído. Tudo será eliminado. Ou seja, o sistema binário de Deus, ele é exatamente assim. É a mesma coisa que ele falou para Moisés, né? Ele diz assim: eu coloco diante de vós a bênção, não é assim? E a maldição. Tinha os dois montes. Você lembra qual era o nome dos montes? Um monte representava a bênção, o outro monte representava a maldição. Era o monte, não lembra? Ebal e Gerizim. Monte Ebal e Monte Gerizim. Bênção e maldição. Mais uma vez aparece o que aí? Sistema binário. A lei
representa a maldição e o evangelho representa a graça. Alguns evangélicos dizem assim: hoje nós estamos no tempo da graça, não é assim? E a lei foi, a palavra que é constantemente repetida, né? Foi abolida. O que é que aconteceria com o computador se você eliminasse um zero e deixasse só um? Ele funcionaria? Não. Ele não funcionaria. Se você eliminasse do computador o 1, deixasse só o 0, ele também não funcionaria. Porque ele funciona com um sistema binário. Com Deus é diferente. Ele criou esse sistema binário por meio da graça, da justiça. Como eu falei para vocês aqui, tem como existir graça sem justiça, tem como existir justiça sem graça, tem como existir justiça sem a paz sem a justiça. Tem como existir a lei de Deus sem o evangelho, tem como existir o evangelho sem a lei. Se a partir do momento que eu digo que a lei foi abolida, qual vai ser a utilidade do evangelho? Se a lei foi abolida, não haveria nem necessidade do evangelho, porque o evangelho é exatamente a absolvição da lei, né? É quando Deus nos concede a graça da lei. Mas se a lei foi abolida, então não teria utilidade nenhuma o evangelho. É uma aberração tão grande teológica, essa que o mundo hoje prega, né? Que é um negócio totalmente sem lógica. Dizer que uma lei foi abolida. A lei de Deus, ainda mais sendo a lei de Deus, né? Você vê que as leis dos homens constantemente são abolidas, né? De tempos em tempos, aquelas leis vão ficando para trás. Por exemplo, o adultério. Até 1960, o adultério era crime. Era punido. Em todas as culturas antigas, o adultério era punido como crime. Mas na nossa lei, foi o quê? Abolido. Foi abolido. Se você for prestar atenção, um jogo, né, do Palmeiras, Felipe é palmeirense aí. Palmeiras e Corinthians, né? Imagina que Palmeiras e Corinthians vão jogar a final do campeonato. Aí imagina que o juiz chega e diz: pronto, a lei do jogo foi abolida. Tem como ter jogo? Hein? Sem ter regra, sem ter um bandeirinha para marcar o impedimento, sem ter um juiz que diga que é falta. Tem como haver um jogo? Me diga. Tem como? Não tem condição. Ou seja, não pode ser abolido uma regra. Aí imagina a lei de Deus, que rege todo o universo e todo o comportamento dos seus súditos. Deus vai abolir uma lei. É uma coisa completamente sem lógica. É como se você quisesse inventar uma moeda que só tem um lado. É impossível existir uma moeda que só tem um lado. Todas as moedas têm dois lados. Do mesmo jeito é a palavra de Deus, ele usa o sistema binário. A graça de Deus, ela tem que vir acompanhada com a sua justiça, com a verdade. Não podem ser separados. Ah, não sei o que, não, mas eu queria só a bênção de Deus. A palavra de Deus diz que existe a bênção e existe a maldição. A bênção para quem obedece, a maldição para quem desobedece. Agora eu pergunto, aqui só tem gente que obedece, né? Só tem gente que obedece. Eu mesmo sou uma pessoa que vive desobedecendo a Deus. E automaticamente eu tenho que colher o resultado, que é o quê? Maldição. E a gente pode pensar assim: puxa vida, maldição significa que está perdido. Não. A maldição também é um agente de Deus. Quando você vai ver na Bíblia, a maldição que Deus mandava sobre o seu povo não era para destruir, era para transformar. Você está entendendo? A bênção e maldição caminham juntos. Quando o Filho de Deus se afasta, Deus mata ele? Não. Ele manda a maldição para que o Filho de Deus se transforme, se regenere, se eduque e tenha o seu caráter aperfeiçoado. Existiam duas maldições que Deus usava contra o seu povo, em conjunto, né, a comunidade toda, para castigar o seu povo, quando o povo era rebelde. Era mandar inimigos, né, contra ele. Constantemente acontecia isso. Né? No livro de Juízes tem muito essa expressão. Né? O povo se afastou de Deus e Deus enviou os midianitas, Deus enviou os filisteus, Deus enviou os amonitas contra eles. E eles se voltaram para Deus e Deus
enviava um juiz que vencia, né? Por exemplo, Gideão venceu os midianitas, Jefté venceu os moabitas, os amonitas, aí Sansão venceu os filisteus. Quando era que Deus enviava esse? Quando o povo se arrependia. Se o povo fosse sempre obediente a Deus, não haveria filisteus perturbando, entendeu? Não haveria midianitas perturbando, não haveria moabitas perturbando. Mas o povo não era. E o povo tinha que se voltar para Deus para poder chegar. E quando o povo chegava a um nível de rebelião assim incontrolável, aí Deus usava, é interessante, né? Porque tem eu não sei aqui, vocês que já são mais idosos assim, né? Tem o remédio, né? Antigamente tinha um AS, né? Que era um remédiozinho simples. Aí tem a dipirona, né? Assim. Por exemplo, eu estive sofrendo de insônia. Eu estava tomando o Zolpidem, que é um remédiozinho que coloca debaixo da língua, ele desmancha, você relaxa e dorme, né? Mas já não serviu para Jonas, né? O Zolpidem. Porque ele estava o quê? Com um grau maior de insônia. Teve que dar o Rivotril, foi? Um remédio mais forte. Mesmo jeito na vida espiritual. Tem a maldição mais branda e tem a maldição mais forte. E tem a maldição mais pesada. Então Deus, o primeiro remédio que ele usava era colocar os inimigos ali, entendeu? Para o povo se voltar para ele, quando se voltava aí ele mandava um libertador. Mas de repente o povo começou a se rebelar de tal ponto que chegou numa situação que ninguém estava querendo mais saber de Deus, ninguém estava mais se importando com a verdade. Aí ele mandou um remédio mais forte. Que remédio era esse? O exílio. O povo foi exilado. Primeiro foi exilado no Egito, passou 400 anos no Egito, né? Os filhos de Jacó. Mas depois daquele período que o povo foi libertado no deserto, o povo passou 70 anos também exilado na Babilônia. Depois dos 70 anos, o povo pôde voltar para Jerusalém. Mas aí, na época de Jesus, o povo estava tão duro, né, contra a palavra de Cristo, rejeitaram o Salvador, maltrataram Jesus, crucificaram numa cruz. Então aquilo ocasionou um remédio mais forte ainda, que foi o que na palavra de Deus é chamado de dispersão. A palavra também usa a palavra diáspora. Os cristãos que estão na diáspora, os judeus que estão nas diáspora. O que era diáspora? Era o remédio mais forte que Deus usava contra o seu povo. Ou seja, o mais fraco era os inimigos, né, que perturbavam. O segundo mais forte era o exílio, que eles ficavam exilados em outro lugar. E o mais forte era a diáspora. O que era a diáspora? Eles eram simplesmente expulsos da sua terra e eram espalhados para todos os lados. Vocês se lembram que quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos no livro de Atos, não é assim? Disse que havia em Jerusalém judeus de todos os cantos que eles tinham vindo, porque eles estavam na diáspora. E aquilo era resultado de quê? Da maldição de Deus, porque eles eram rebeldes contra Deus. E até hoje existem muitos judeus espalhados, mas a nação de Israel conseguiu ainda, né, organizar um território lá, mas vive em conflito, não é assim? E todo esse período que ficou longe representava exatamente esse juízo que Deus usou contra as pessoas. E quando o povo de Deus é obediente, o resultado é a bênção. Deus nos concede a bênção. Quando a gente se afasta de Deus, a gente prova da maldição. E quando a gente prova da maldição, sente o gosto dela, a gente prefere a bênção. Então a gente tem que fazer algo, né, para voltar para a bênção. Eu passei por maldições em minha vida que eu fico pensando, gente, se não for o inferno é parecido isso aqui. Passando pelo inferno. E graças a Deus que eu passei e não fiquei lá, né? Porque existem algumas pessoas que passam pelo inferno e ficam lá o resto da vida, né? Vivendo no inferno. O inferno pior que existe é o pecado. Porque ele escraviza você,
E ele cega você, para que você não enxergue a verdade, a bondade de Deus. Foi o que aconteceu muitas vezes com o povo de Deus ao longo da história. Quando a gente enxerga a bênção de Deus, a bondade de Deus, então a gente passa a perceber o quão maligno, hediondo e perverso é o pecado e o que ele provoca. O ser humano, ele vive procurando soluções fúteis, cisternas rotas, como diz Jeremias, né? Não, agora a solução do mundo vai ser Lula que vai entrar, né? Não, vai ser Bolsonaro que vai continuar. Não, vai ser uma moeda que vão criar. Não, vai ser a Petrobras que vão privatizar. Não, agora vai ser um auxílio que vai aumentar. Observe as soluções humanas. São assim, entendeu? Se alguém chegasse, não, a solução agora vai ser assim. Nós vamos fazer a nossa vida de acordo com a lei de Deus. Obedecer os mandamentos de Deus. Essa seria a solução perfeita, sim ou não? Essa é a única solução para a humanidade. Enquanto a humanidade ficar procurando soluções nessas outras coisas, mas deixar de lado a lei de Deus, o caminho do ser humano vai ser sempre de maldição. No entanto, Deus, ele preserva um remanescente, ele preserva um pequeno povo. Queira Deus que sejam nós aqui, parte desse povo, que entende esse princípio, entendeu? Que precisa se voltar para a obediência à palavra de Deus por meio da graça de Cristo. Ser conduzidos por meio do vale da sombra da morte, para se voltar para Deus, para que ali possamos desfrutar da bênção verdadeira. A gente pensa que muitas vezes Deus vai nos abençoar só porque a gente está na igreja dando lugar ao mal. Não, eu estou na igreja, eu estou lendo a Bíblia aqui, né? Eu estou fazendo aquilo de errado, mas pelo menos eu estou na igreja. E Deus vai passar a mão. Isso é raciocínio, né? Se Deus fosse fazer isso, ele seria injusto com as outras pessoas. Quando você vai para a palavra de Deus, você observa que o povo de Deus, ele é o que mais é castigado por Deus. Mais do que os que estão lá fora no mundo. Já pensou? Por quê? Eu vi uma expressão num livro da irmã White, Espírito de Profecia, eu não me lembro bem qual foi o vídeo, o livro, né? Mas ela falava assim, que Deus, ele castiga mais o povo dele, porque o povo de Deus, os pecados dele são 10 vezes piores do que das pessoas que estão no mundo. E por que o nosso pecado é 10 vezes pior do que as pessoas que estão no mundo? Porque a gente tem o conhecimento, né, assim, da lei de Deus, da verdade. Conhecer e não seguir. É melhor que você não conheça a Bíblia do que você conhecer e não obedecer. Então, se você diz que está na igreja, que serve a Deus, então você tem a obrigação 10 vezes maior do que as pessoas que não conhecem. Entendeu? Não é aquele negócio, eu estou na igreja, então eu posso me deslizar aqui que Deus vai passar a mão, não. Não, eu estou na igreja, então eu tenho que ser 10 vezes mais fiel, porque se eu errar, Deus vai me castigar 10 vezes pior do que se eu não conhecesse. Quando você vai ver a história do povo de Deus, é exatamente assim. Os babilônios eram pecadores, sim ou não? Os egípcios eram pecadores, sim ou não? Mas Deus, ele castigou os babilônios como um vento, entendeu? Como vem Sodoma e Gomorra. Diz que em uma noite ela foi destruída, não é assim? Caiu fogo e enxofre do céu. Algumas pessoas podem dizer assim, puxa vida, que coisa terrível, caiu fogo e enxofre do céu, queimou aquele povo todo. Mas numa noite eles tinham sido punidos. O povo de Deus passou 70 anos na Babilônia sendo escravizado. O que é pior? Você morrer numa noite ou você passar 70 anos sendo torturado num lugar? Diz que as pessoas em Jerusalém, quando o rei da Babilônia chegou para levar eles, diz que elas estavam com uma fome tão grande que elas comiam a borracha das sandálias. O que é pior, Divan? Você morrer logo ou se ficar com uma fome dessa comendo a borracha das sandálias? E diz que as mães pegavam os filhos que morriam, cortavam em pedaços e cozinhavam para comer. O que é pior, é você morrer ou você passar por uma situação dessa? E por que Deus fez o seu povo passar por isso? Porque ele era 10 vezes mais culpado do que os babilônios. Os babilônios não tinham conhecimento de Deus. O
por isso que eles foram destruídos num instante. A cidade da Babilônia se tornou poeira. Mas o povo de Deus, ele foi colocado tipo num trilho, num moinho assim, para moer. Isso vocês têm que aprender, entendeu? Por isso que eu e vocês temos uma responsabilidade muito grande. Porque nós somos, como Pedro diz no Evangelho, lá no livro dele, né? Na carta de Pedro, sacerdócio real, não é assim? Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós temos, irmãos, que fazer por onde colher bênçãos na nossa vida, não maldição. Porque se a gente vacilar, a maldição na nossa vida ela é 10 vezes maior do que na vida dos ímpios, as pessoas que não conhecem a Deus. Esse foi o tema de hoje, o sistema binário de Deus. Espero que você tenha entendido essa mensagem. Deus caminha com essas duas coisas. Obediência. Vamos comer mais alface, vamos comer mais verdura, vamos comer mais legumes, vamos beber mais água, automaticamente vai ter mais saúde, não é isso? Sim, é simples. Não, mas eu não quero alface não, eu quero comer churrasco, eu quero comer toicinho, o que mais? Eu quero comer pastel, eu quero comer bolo de chocolate, não é assim? Não gosta não? Torta de chocolate, pizza, mousse de maracujá, né? E você vai se acostumando com aquilo e o resultado é o quê? Maldição. Mas a maldição é para lhe destruir? Para lhe educar. O médico chega para você e diz, deixa de fazer isso, senão você morre. Ele está querendo lhe matar? O médico chega para você e diz, não faça mais isso, senão você morre. É porque o médico é ruim, quer lhe matar? Não. Ele está querendo lhe educar. E o médico, ele usa um sistema parecido com o de Deus, né? Porque ele passa um remédio proporcional à sua situação. Tem algumas pessoas que estão numa situação tão drástica que tem que tomar aquele remédio pesado, veneno de cascavel, né? Não é, Edvan? E nem assim aprende, né? Às vezes nem assim aprende. Aí esse é o problema. Que nós venhamos aprender com as lições, com o remédio que Deus nos dá. Que nós não precisamos tomar remédio pesado assim. Viemos tomar só o remédio maneiro, né? E seguir a palavra de Deus, amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé, vamos orar. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, aprendemos hoje, nessa manhã aqui, sobre o sistema binário. O Senhor usa o método que está presente em tudo nossa vida, ao nosso redor. Assim como a tecnologia usa o sistema binário, o Senhor também usa o sistema da graça e da verdade, da justiça e da paz, da lei, do evangelho. E isso caminha junto de nós, da bênção e da maldição. A obediência e a desobediência. Que o Senhor nos ajude a sermos obedientes, a seguir no caminho estreito e não no caminho largo. E que nós venhamos, ó Deus, sempre deixar-nos ser educados e transformados pela Tua disciplina, para que possamos, ó Deus, alcançar a vitória final, onde habitaremos numa terra renovada, onde habitará a justiça de Deus também. Nós te agradecemos por isso. Torna-nos, ó Deus, conscientes e firmes na obediência às tuas leis, nos apegando à tua graça, porque somente por meio de Jesus é que podemos te obedecer. Pedimos isso e agradecemos em nome dele. Amém.